Deus, graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Eu sou o Márcio, pastor da Igreja Batista em Leopoldina, Minas Gerais. Já é o 7º ano que nós estamos participando do Geração de Josué. Tem sido uma grande bênção para nós, temos sido ricamente abençoados por esse ministério. E louvamos a Deus por essa graça de poder estar participando e estar juntamente com todos vocês. Sou esposo da pastora Márcia, pai do Haroldo Lucas, da Laura e da minha netinha Esther. Glória a Deus, nós vamos estar colocando a foto da minha família daqui a pouco. Eu gostaria de ler um texto que está em Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Um texto que marcou muito a minha vida, um texto que logo a primeira vez que eu li, eu realmente fui muito tocado por esse texto. E diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu me senti amado por Deus. Porque a minha história, a minha mãe, ela engravidou muito cedo. Aos 14 anos, ela ficou grávida. E ela ficou grávida de um homem casado. Uma história que hoje já não é vista com bons olhos. Imagine há 44 anos atrás. E a minha mãe, com 14 anos, ainda era uma criança. Quando ela descobriu que estava grávida, ela foi, procurou meu pai e comunicou para ele. E ele disse para ela: tira essa criança. Deu a ela um dinheiro, mandou que ela fosse na farmácia, comprasse alguns remédios e desse a cabo disso. E ela tomou remédio, mas ainda continuou a barriga crescendo, e ela tinha uma tia que sabia fazer alguns chás, e fizeram ali alguns chás. Tentaram de todas as formas que a minha mãe abortasse. Mas quanto mais ela tomava veneno, mais a barriga dela crescia. E a minha mãe, quando ela foi me ter, ela teve um eclâmpsia e quase que tanto ela quanto eu morreram no parto. Mas eu nasci. E a minha mãe não tinha nenhuma estrutura psicológica, não tinha estrutura física, nem financeira para que pudesse cuidar de mim. E nem tinha juízo. Então a minha avó me assumiu. Porém a minha avó, ela teve um derrame, a minha avó não falava e andava com muita dificuldade. E a minha avó morava em um quarto de 2 por 3 metros, muito pequeno. E ali eu fui criado com a minha avó, e até os 9 anos eu fui cuidado pela minha avó. Apesar de todas as suas limitações, ela cuidou de mim com muito amor e carinho. E com 9 anos, eu sendo criado pela minha avó, ela veio a falecer. E eu me tornei uma criança que não tinha acesso ao estudo, não tinha acesso a conhecimento, porque a minha avó ela não falava. Imagina uma criança que é criada por alguém que não fala. A única coisa que a minha avó falava era o tipatinhonhó, que era o que ela conseguia pronunciar. E ali eu fui levado para a casa de uma tia para ser cuidado por ela, porque a minha avó faleceu, a minha mãe
ainda não tinha estrutura para poder cuidar de mim. E ali eu fui sendo criado por outra pessoa, e ainda na infância fui abusado sexualmente, algumas vezes ali por primos, por vizinhos, por pessoas que a minha família não tinha conhecimento, mas eram pessoas que não tinham nenhum pudor naquilo que faziam. E aos 14 anos, a minha mãe, ela resolveu me enviar para a casa do meu pai. O meu pai morava na cidade de Além Paraíba, e eu fui enviado aos 14 anos para poder morar com meu pai. Aos 14 anos eu já tinha o hábito de beber, de fumar, e ainda não tinha usado droga, porque no meu coração eu dizia, eu nunca vou usar droga. Apesar de já usar fumando e bebendo, já era um tipo de droga, mas eu dizia que eu não ia usar nenhum tipo de droga que fosse ilícita. E eu fui para a casa do meu pai, e quando eu cheguei sonhando que eu ia viver com meu pai, o meu pai, ele tinha um posto de gasolina, nesse posto tinha em cima do escritório um quarto, e ele me levou para esse quarto e disse para mim, olha, eu não posso te levar para minha casa, porque senão eu vou ter problema com a minha esposa. Mas aqui você vai ficar bem, você vai comer no restaurante, você aqui vai ficar bem. E me deixou morando nesse quarto, que era uma kitnet em cima do escritório. Não sei se você sabe, posto de gasolina na beirada da estrada, BR-116, ali passa todo tipo de coisas ruins. E eu ali morando praticamente sozinho, morava o gerente do posto ali, mas que também não tinha princípios nenhum. Ali eu comecei a experimentar drogas, a prostituição, e vivíamos numa vida de orgia, de uma vida que, na verdade, na total libertinagem. E ali eu comecei a estar entrando nas drogas, bebendo a cada dia mais, me drogando, me prostituindo, vivendo uma vida terrível. E nesse período meu pai se converte, para de beber, pois ele bebia muito, e foi para a igreja. E começou a me chamar para a igreja, mas eu não tinha nenhuma intenção de estar indo para a igreja. Meu pai tinha um outro posto próximo a Leopoldina, e me enviou para que eu fosse morar nesse posto, e lá também, novamente, eu fui morar sozinho, já com 19 anos, mas revoltado. Revoltado com todos, revoltado com tudo. E um dia, numa dessas revoltas, eu virei para o meu pai e perguntei para ele, o senhor tem dúvida se eu sou seu filho? Porque eu não sou tratado como filho. E ele virou para mim e disse, eu não tenho certeza, eu não sei. A sua mãe saía com vários homens? E essa foi a resposta que ele me deu, e eu saí dali. E graças a Deus eu tenho uma aparência muito semelhante à do meu pai, não tem como negar. Todas as pessoas que nos vê identificam que nós somos parentes, porque eu sou muito parecido com ele. Mas aquilo me revoltou, porque apesar de eu saber que eu sou filho dele, eu não vi no coração dele a certeza de me assumir como filho. E ele mesmo na igreja, eu revoltado, queria fazer tudo aquilo que me vinha na telha. Beber, usar droga, se prostituir, era o meu viver. Quando um dia estava estudando, e gostei muito do que o pastor Edir disse aqui, sobre nós pregarmos, sobre nós anunciarmos e orarmos para as pessoas. Isso é muito importante. Um dia eu estava saindo da escola, estava muitas pessoas no início do ano, muitas pessoas na saída da escola, e um jovem virou para mim e disse, Márcio, eu estou orando por você. E eu, sem ter noção do que era na verdade aquilo, eu disse, pode orar. Ele falou, eu posso orar por você?
Eu estava sentado na moto, eu disse, pode. Quando eu disse pode, ele colocou a mão no meu ombro, levantou a outra mão e começou a orar no meio de todo mundo. Eu abaixei a cabeça e falei, esse cara é doido. Esse cara, definitivamente, ele é doido. E eu, envergonhado com aquela situação, e ele terminou a oração, me abraçou, fui embora. Eu morava a 20 quilômetros da cidade de Leopoldina, morava no posto socorro, e quando eu fui embora para casa, eu não consegui esquecer aquele momento. Em todo o tempo eu comecei a questionar, que Deus é esse, que faz um jovem se expor ao ridículo, na minha visão na época, a orar no meio de todo mundo? O que foi isso? Como pode? E aquilo começou a me incomodar e começou a mexer comigo. E eu estava vivendo uma vida no pecado, mas o meu coração começou a arder para conhecer e saber aquilo que ele estava falando. E eu comecei a ter algumas decepções, algumas dificuldades na vida financeira, na vida emocional, e um dia eu estava muito triste, e eu me lembrei daquilo que o meu pai dizia, daquilo que aquele rapaz sempre pregava para mim na escola, e eu disse para mim mesmo, eu vou sair de Leopoldina, vou em Além Paraíba, a 50 e poucos quilômetros, e hoje eu vou aceitar a Jesus como meu Senhor. Decidi no meu coração, montei na moto, fui para a igreja, cheguei na igreja, sentei e fiquei quieto, esperando, aguardando ali o momento em que iriam fazer o apelo. E eu ansioso pelo momento de quem quer aceitar Jesus, para eu levantar a mão, e não fizeram o apelo naquela noite. E eu fiquei arrasado. Para mim, eu não iria aceitar Jesus se alguém não fizesse o apelo. E eu saí da igreja, fiquei do lado de fora, o pastor Plínio, que é o meu pastor hoje, um homem muito usado por Deus, virou para mim e disse, e aí meu jovem, tudo bem? Eu disse, tudo bem, pastor Plínio. Ele virou para mim e falou, você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu disse, eu vim aqui hoje para poder aceitar, mas ninguém fez o apelo. Ele falou, peraí, como é que é? Você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Eu disse, quero. Ele chamou meu pai, chamou o pessoal, escuta aqui, esse jovem aqui quer aceitar o Senhor Jesus, vamos orar com ele aqui. Oraram comigo no meio da rua ali, e eu fiquei transbordando de alegria. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus ali, e comecei a caminhar na presença de Deus. Fui para uma igreja, não tinha a igreja a qual eu sou hoje ali na cidade, fui para uma igreja chamada Comunidade Evangélica Maranata, e lá eu fiquei num período de 10 anos, sendo discipulado, cuidado, tratado, ali durante esse período, até que um dia as coisas começaram a não dar mais para sustentar algumas mudanças, alguns escândalos que começaram a acontecer na igreja, e eu comecei a orar a Deus para que Deus mudasse o meu pastor, porque eu amava. E fiquei durante 2 anos orando para que Deus mudasse o coração dele, para que Deus transformasse, para que ele tivesse uma mudança naquelas atitudes, e por 2 anos não houve mudança. E um dia eu estava orando por ele, estava clamando por ele, e Deus me deu uma palavra, sai do meio deles, não fugido, não de madrugada, mas saia em paz. Um texto, Isaías, e eu entendi que era tempo para que eu saísse, mas eu era muito submisso, eu já tinha sido levantado como evangelista e era praticamente um auxiliar, e eu fiquei com muito temor, e pedi a Deus que Deus me desse a direção do que eu deveria fazer. E fui ao pastor Plínio em Além Paraíba, que era ainda o pastor do meu pai, e conversei com ele, contei tudo o que estava acontecendo, e pedi que ele estivesse orando por mim, que eu iria me desligar
e eu iria me ligar a essa igreja a 50 quilômetros de Além Paraíba, para que não houvesse nenhum motivo para que ninguém pudesse me acompanhar. Eu não tinha nenhuma intenção de participar de igreja, de ser pastor, não tinha nenhuma intenção. Pelo contrário, quando falavam comigo, você vai ser pastor, eu quase que eu repreendia, porque eu tinha medo, temor, e eu não me sentia capaz. E eu ali fui, pedi que o pastor me abençoasse, saí e fui para essa igreja em Além Paraíba, e fiquei indo congregar por 4 meses nessa igreja. Quando foi um dia, eu observei que muitos se desviaram na época, porque a nossa igreja era numa comunidade, a qual é hoje, comunidade muito simples, pessoas muito humildes, e o pastor decidiu tirar a igreja dali e ir para o centro, porque na época, uma das coisas que eu tinha dificuldade é que ele dizia que tinha sido chamado para a nata da sociedade, que não era chamado para ele trabalhar na comunidade. E eu tinha um chamado para estar trabalhando ali naquela comunidade, e quando eu percebi que não ia haver mudança, e ali eu comecei a olhar e ver aqueles jovens perdidos, desviados. Aí o irmão Adílio, ele está conosco aqui nessa noite, ele falou, vamos fazer um culto daqueles que nós fazíamos. E aí eu disse, não, eu não tenho autorização para fazer culto. Ele, não, mas conversa com o pastor Plínio, quem sabe você faz um culto. E aí eu pedi autorização ao pastor Plínio e fiz o primeiro culto numa segunda-feira. E nesse primeiro culto nós tivemos 18 pessoas e ficamos muito alegres e felizes ali pelo que Deus estava fazendo. Quando acabou o culto, o Adílio e os que estavam presentes falaram, semana que vem vai ser no mesmo dia. Eu disse, não, gente, não vai ter culto semana que vem. Nós fizemos o culto aqui, nos alegramos, foi muito bom. Não, temos que fazer, insistir, temos que fazer. Eu, com muito temor no coração, pedi ao pastor Plínio se nós poderíamos fazer o culto na próxima semana. E ele autorizou. No próximo culto nós tivemos 24 pessoas, não pude mais fazer na varanda, não pude mais fazer dentro da sala, fizemos na varanda. E desde então, a nossa igreja completou 15 anos agora. Estamos festejando junto com a geração de Josué 15 anos. E em 15 anos, o que Deus tem feito naquela igreja tem sido coisas tremendas. A igreja foi construída, Deus, Ele tem nos abençoado nas congregações e Deus tem feito com que a obra, ela tem crescido a cada dia. Mas quando nós iniciamos, muitas dificuldades nós enfrentamos. Uma delas que a igreja ela foi aberta de frente para um centro de macumba, em que havia um certo louvor e um respeito àquelas pessoas que participavam do centro. Eles tinham o prazer de passar com turbante na cabeça, com roupões, com colares, na porta da igreja. E a igreja ainda muito pequena, começamos a cultuar e a louvar o Senhor ali, até que começamos a receber ameaças. Pessoas dizendo que iriam colocar trabalho de feitiçaria ali na porta da igreja, ameaçando aos membros da igreja que eram frequentantes do centro. E Deus começou a me dar ousadia e intrepidez, e eu comecei a dizer, de púlpito, e lá do lugar onde estava, todos ouviam, e eu dizia, esta obra é santa, Deus está na frente dela, nem Satanás e todos os demônios poderão impedir, porque o Senhor, Ele que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E começamos a ousadamente declarar isso. Declaramos isso muitas vezes, e quanto mais nós declarávamos, mais a igreja crescia. Compramos um terreno, 200 e poucos metros, começamos a trabalhar, a igreja continuou crescendo, compramos o do lado, mais 200 e poucos metros,
construímos um templo e Deus foi abençoando, até que, há 2 anos atrás, estávamos num período de crescimento, um período de bênção, um período em que a igreja estava festejando o crescimento, as bênçãos que Deus estava derramando sobre a igreja. E um dia eu me levantei pela manhã, saí, eu estava andando de bicicleta na época, andei quase 50 quilômetros, voltei para casa, à noite fui para o culto, estávamos em festa, e quando nós estávamos festejando, eu cheguei em casa, após o culto, fui dormir, e às 3 horas da manhã eu acordei meio que apavorado. Não me lembro, mas a minha esposa me conta que eu levantei, fui ao banheiro, e quando eu voltei do banheiro, eu cheguei próximo à cama e me joguei em cima da cama. Segundo ela, quando eu caí, eu já caí com um ronco e comecei a ter convulsões. Eu estava com 42 anos, nunca tinha passado um dia no hospital e nunca tinha tido nenhuma convulsão. Comecei a ter algumas convulsões e a minha esposa, no desespero, chamou meu filho e os dois começaram a tentar me acudir, ela me fazendo massagem, e eu tive uma parada cardíaca. E eles me pegaram para me levar para o carro, porque nós moramos numa chácara, para me levar para o SAMU. E quando estava saindo de casa, o meu filho segurando nas minhas 2 mãos, ele deixou as minhas mãos cair, e eu caí, bati com a cabeça, arranquei o tampo do cabelo da cabeça, e eles me jogaram dentro do carro, não conseguia, pelo peso, me ajeitar no carro, me colocaram, e eu estava completamente paralisado. Eu estava tendo ali uma parada cardíaca, uma morte súbita. E eles me levaram, quando chegaram na porta do SAMU, me tiraram do carro, me deitaram no chão, chamando ali os bombeiros, chamando ali as pessoas que pudessem me socorrer, e vieram, me pegaram, me colocaram na maca, começaram a fazer ali alguns procedimentos para que eu voltasse à vida, e eu estava ali naquele momento tendo uma morte súbita. E a minha esposa ajoelhou na frente do SAMU e começou a clamar: Deus, o Senhor tem promessa com a minha família tem sido referência nessa cidade, não deixa que o meu marido morra, e começou a clamar e começou a fazer menção das promessas que Deus havia feito para a nossa família. E ela dizia, a nossa família, o Senhor disse que seria conhecida entre as nações como uma família bendita do Senhor. E ela clamando, invocando o nome do Senhor, quando de repente alguém gritou: ele voltou. E eles começaram a fazer os procedimentos e me levaram para o hospital. E eu tinha diversas convulsões, me debatia na cama, porque eu estava tendo convulsões, e eram convulsões inconscientes, eu não me lembro de absolutamente nada. E com muita dificuldade eles me amarraram na cama, tentando fazer alguma coisa, até que alguém conseguiu, através do filho do prefeito da cidade, conseguir um acesso a uma ambulância que pudesse me levar para uma cidade próxima, a cidade de Muriaé. Me colocaram na ambulância, começaram a sair para me transportar para a cidade vizinha, quando a minha esposa, acompanhando o carro, de carro atrás da ambulância, a ambulância para. Logo após sair do trevo, eu tive outra parada cardíaca. E eles pararam para tentar me reanimar, e a minha esposa desesperada ali, orando, clamando, pedindo que Deus fizesse alguma coisa, até que eu voltei novamente, e eles continuaram a viagem,
e eu fui levado para o Hospital São Paulo, em Muriaé, e ali eu fiquei no CTI por 12 dias. E no CTI eu estava sendo conduzido a um coma para que eles estivessem descobrindo o que estava acontecendo, pois eu estava tendo diversas convulsões, parada cardíaca, eu fui entubado várias vezes, porque eles não sabiam o que estava acontecendo comigo. Segundo os médicos, para minha esposa, eu estava sendo um enigma para ele. E as pessoas orando, as igrejas orando, clamando, pedindo que Deus estivesse me salvando. Algumas pessoas, até mesmo que trabalhavam no hospital, deixavam a entender para parentes e amigos que eu não iria sair daquela situação, que a situação era realmente muito grave. E o médico começou a consolar a minha esposa, dizendo que se eu voltasse, que ela estivesse preparada, que provavelmente o que estava acontecendo comigo deixariam sequelas terríveis. Até que 12 dias depois chamaram um infectologista e resolveram fazer uma ressonância na minha cabeça. Quando fizeram essa ressonância, descobriram que eu estava com uma encefalite herpédica, a mesma doença que matou o filho da Eixa. E nós ali, eles sem saber o que fazer, mas o tempo todo dizendo que eu ficaria com sequelas, que eu não iria voltar àquilo que eu era antes. E a minha esposa, ela ficou comigo no hospital durante 28 dias. 28 dias ela não se apartou do hospital. E eu só conseguia ficar quieto quando ela estava ao meu lado. Abriram exceção para que ela ficasse comigo no CTI, porque eu só ficava quieto quando ela estava perto. E um dia minha esposa estava perto de mim, os enfermeiros saíram, e de repente eu comecei a broncoaspirar, o catarro saiu do meu pulmão, eu tive uma pneumonia muito forte, e tampou a passagem de ar, e eu comecei a ter ali um momento de falta de ar, e comecei a ter alterações, e eu estava realmente naquele momento morrendo, segundo a minha esposa. Quando ela começou a gritar e chamar os enfermeiros, foi atrás das pessoas que pudessem cuidar, vieram e ali começaram um procedimento, chegaram a pegar uma bandeja com vários bisturis e instrumentos para fazer uma tracostomia, iriam abrir a minha garganta para que eu pudesse estar respirando, pois eu não estava conseguindo respirar, e por um milagre, Deus ali no momento fez com que eu tivesse uma melhora. Foi aonde eles abortaram a ideia de estar cortando a minha garganta. E ali eu fui ficando durante esse período de 28 dias. Após 28 dias, eu recebi alta do hospital. E saí do hospital, porém, a minha memória, ela não voltou como antes. Eu não conseguia me lembrar das coisas. E eu tive uma situação em que eu sofri muito, porque eu pregava a palavra, e Deus me deu um dom de decorar versículos da palavra, mas não era que eu ficava lendo e ficava memorizando. Apenas o fato de eu ler a Bíblia, eu guardava os versículos da Bíblia. Quando eu saí do hospital, eu não me lembrava sequer de um versículo. E eu tentava lembrar as referências, e eu não conseguia lembrar. Por um ano eu fiquei em tratamento em casa, até que um dia eu resolvi começar a estar na igreja e decidi um dia pregar. E eu disse, já que eu não lembro os versículos, então eu vou escrevê-los e vou ler no momento que eu estiver pregando. Foi uma decepção tremenda para mim. Eu não dizia, mas no meu coração
eu fiquei muito frustrado, porque eu não conseguia lembrar dos versículos e eu não conseguia ler os versículos e falar ao mesmo tempo com a mesma perspicácia como antes. E eu comecei a ficar desanimado, fiquei muito triste com a situação, mas em todo o tempo clamando e pedindo a Deus que Deus fizesse algo, que Deus movesse sobre a minha vida, que Deus tivesse misericórdia para que eu pudesse lembrar. Mas eu me esforçava, mas eu não conseguia lembrar. E no ano de 2017, nós fizemos uma viagem numa caravana para Israel, eu e a minha esposa. Nós fomos para Israel e eu fui em busca de um milagre. Eu dizia para Deus: Senhor, faça um milagre nesta viagem. Eu te peço que o Senhor esteja me curando nesta viagem. E quando chegamos em Israel, passamos por diversos pontos que são pontos turísticos, históricos, até que eu cheguei no Rio Jordão, e ontem trouxe muito à minha memória a mensagem do pastor, e nós fizemos ali um batismo não de arrependimento, mas um batismo de purificação. É uma prática que os judeus eles fazem, e fizemos ali um batismo e fizemos um ato profético. Mergulhamos 7 vezes ali no Rio Jordão, e eu declarei que em nome de Jesus, que eu, após mergulhar as 7 vezes, assim como Naamã, ele foi liberto da lepra, que eu fosse liberto daquela deficiência. E me levantei dali crendo e acreditando que Deus faria um milagre. Fizemos a viagem, foi tudo muito bom. Voltamos para o Brasil, estávamos indo na igreja, trabalhando, quando foi um dia, eu estava pregando ou falando alguma coisa, e alguém virou para mim e disse: pastor, o senhor citou hoje vários versículos da Bíblia. Eu disse: citei? Nem percebi. Não, mas o senhor citou. E quando me falou isso, eu me lembrei, eu estava, não me lembro o que nós estávamos falando, mas no momento eu me lembrei de Joel capítulo 2, versículo 23, e comecei a recitar: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida. Fará vir como outrora a chuva temporã e a seródia. As vossas eiras se encherão de trigo, os vossos lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. E eu glorifiquei ao Senhor e disse: o Senhor me restaurou. E ali eu comecei a entender que só era esperar o tempo de Deus. Era só ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, e que o mais o Senhor, Ele fará. E eu me lembro que quando aconteceu isso, uma semana antes de nós estarmos passando por essa dificuldade, Deus me fez pregar a mensagem da ressurreição de Lázaro. E eu preguei quando Marta e Maria chegaram diante de Jesus, pedindo para que ele fosse ver o seu amigo, e quando Jesus vira para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu declarei e eu profetizei sobre a igreja naquele dia, várias vezes, sobre a ressurreição de Lázaro. E numa semana, dentro da semana que eu preguei esta mensagem, eu precisei do Espírito ao qual ressuscitou a Lázaro,
ao qual ressuscitou o nosso Salvador, que Ele me ressuscitasse e que Ele fizesse aquela obra na minha vida. Passou-se o tempo, nós estávamos cultuando ao Senhor, e de repente começou a acontecer algumas coisas na igreja. E eu não parei de declarar: esta obra é santa, Deus está à frente dela, e tenho declarado até hoje. Mas começou a acontecer algumas coisas, algumas pessoas começaram a sair da igreja. Líderes caindo em adultério, líderes abandonando a obra, abandonando a igreja, e eu comecei a pensar, e comecei a orar, e pensei: Deus, o Senhor tem uma aliança conosco, nós temos uma aliança com o Senhor, o que está acontecendo? Senhor, esta obra é santa, o Senhor está à frente dela, eu creio nesta palavra, creio que o Senhor é o Senhor desta igreja. E começamos a orar, eu orando, reivindicando a Deus esta aliança, quando de repente uma vizinha minha, que mora num sítio abaixo, me mandou uma mensagem e me mandou uma foto. Por favor, coloque a foto do arco-íris. Ela mandou para mim esta foto, não sei se está dando para vocês verem. Daqui eu não consigo ver, não sei se daí. O arco-íris, ele começa no quintal da minha casa, na porta da minha casa. Eu não sei vocês, eu nunca vi o fim do arco-íris. Vocês já viram? Alguém aqui já viu? Alguém nunca viu? Eu também nunca vi. Quando eu vi o arco-íris finalizando na porta da minha casa, Deus falou comigo: a minha aliança, ela está de pé. Eu sou um Deus de aliança, e eu tenho uma aliança com essa igreja. E novamente o meu coração, Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, eu estou à frente dela, nem Satanás, nem todos os demônios irão impedir o crescimento dessa obra. Comecei a glorificar ao Senhor, isso agora, esses dias, quando foi domingo agora passado, começamos a cultuar ao Senhor. O nosso culto acaba entre 9h30 às 10. Deu 10 horas e a igreja fervorosa. Deu 10h30 e a igreja fervorosa. Os jovens pulando e as pessoas glorificando e exaltando a Deus de uma forma tremenda. O povo estava no fogo do Espírito. E eu comecei ali a pensar um meio para terminar o culto. E eu não conseguia, eu estava no púlpito, eu não conseguia arrumar um jeito, porque eu falava: vamos orar para terminar, e o fogo começava, e o povo pulando, glorificando, exaltando, o louvor tocando de uma forma tremenda. Quando é 11h20, eu falei: eu vou orar, aqueles que têm ônibus para pegar, que têm compromisso, podem ir embora, e nós vamos continuar aqui. E orei, e o povo continuou glorificando, exaltando, e ali Deus disse comigo: a minha aliança, ela está de pé. Eu estou nessa obra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor pela fidelidade do Senhor. Porque quando, como homem, como sacerdote do nosso lar, nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, nós nos colocamos na presença do Senhor como um instrumento para que Deus possa abençoar a nossa casa. O meu filho mandou para mim uma mensagem ontem, e mandou eu vou ler aqui, que eu
coloquei, eu estava, no momento em que estava falando aqui sobre os pais, e eu achei tremendo como que Deus, Ele moveu ontem, e Ele falou, no momento em que falava sobre a conversão dos pais, o mover que foi falado, eu de repente peguei meu celular e recebi essa foto, quando eu estava no hospital, o meu filho brincando comigo, porque ele dizia, agora que o senhor está na situação que o senhor está, de repente eu consigo ganhar o senhor na queda de braço. E nós estávamos ali brincando, e ele mandou, meu guerreiro, muitos não sabem explicar, mas a sua fé, principalmente, faz com que você vença essa grande luta. A fé e a fé de todos que te amam muito, para que quem te viu morto, literalmente, te ver assim, não tem palavras nenhuma que defina essa fidelidade. Te amo, Pai. E eu fiquei muito tocado por Deus. Foi um momento que eu chorei ali ontem, porque Deus resgatou o meu filho das drogas. Eu vi alguns pais testemunhando aqui, e eu louvo a Deus, que o nosso Deus é um Deus que tem compromisso com a nossa família. Deus resgatou os meus filhos. Hoje estão todos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Deus é um Deus que Ele vela e zela pela nossa família. A promessa de Deus é que a nossa família será conhecida entre as nações como família bendita do Senhor, como família virtuosa, como família abençoada. Por favor, coloque a foto da família. Essa é minha família, minha nora, meu filho, a minha esposa, o meu genro e a minha filha, minha neta. Família bendita do Senhor. Família que o Senhor me deu presente do Senhor. E eu louvo a Deus todos os dias pela minha família, pela minha casa. E como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de trazer, de levar a nossa família perante o altar do Senhor. É compromisso. Profeta era aquele que trazia de Deus para o povo. Sacerdote é aquele que levava do povo para Deus. Nós precisamos levar a nossa família ao altar do Senhor, porque através de sermos homens que, como sacerdotes, cumprimos o nosso papel de estarmos diante de Deus, a nossa família, ela é alcançada, ela é contagiada pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu gostaria de estar orando nesta manhã, gostaria de agradecer a oportunidade, mas antes eu gostaria de estar fazendo uma oração. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu vou estar já entregando ao pastor Edi, mas eu gostaria de estar orando neste momento. Por favor, feche os seus olhos, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar ministrando ao seu coração. Eu sei que tudo aquilo que já foi falado aqui tem sido forte aos nossos corações. Cada testemunho que foi contado aqui falou profundamente aos nossos corações. E eu sei que foi Deus que colocou no coração do pastor Edi essa direção, porque através dessa direção podemos ver e ouvir aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo, e não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido diante do Senhor. O Senhor, Ele quer que todos nós testemunhamos, foi para isso que Ele nos chamou, Ele nos enviou para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, aqui se encontram muitos homens que representam a sua família, que representam o seu lar. Homens que chegaram aqui, talvez desacreditados, talvez, Senhor, desanimados, mas que, ó Deus, vieram aqui porque creem e acreditam numa esperança, acreditam no poder da Tua palavra, acreditam no poder do Teu Santo Espírito, por isso vieram aqui neste lugar, e eu te peço, Pai querido, que o Teu poder, que a Tua unção, que o Teu Santo Espírito se manifeste na vida de cada sacerdote, de cada homem que está presente neste lugar, que haja uma manifestação do Teu poder sobre cada lar, que cada família seja invadida pelo fogo do Teu Santo Espírito, que cada família seja invadida pela presença da Tua glória, e que em nome do Senhor Jesus, o Teu poder, a Tua unção, seja sobre cada homem que está presente aqui, meu Deus, nesta manhã, que haja, Senhor, um derramar da Tua graça, que haja um derramar da Tua unção, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, declarar, eu profetizo e declaro sobre o lar, sobre a família, sobre os homens que estão aqui nesta manhã, que as suas famílias serão conhecidas entre as nações, como família bendita do Senhor, como família virtuosa, como famílias abençoadas pelo Senhor, que em nome de Jesus, lares sejam restaurados, relacionamentos de pais com os filhos sejam restaurados. Cumpra, Pai, a Tua palavra que diz que nos últimos tempos o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que haja, Senhor, conversão de vidas, que haja transformação de vidas, que haja, meu Deus, a manifestação da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção sobre cada homem nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.